Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Jesus e viva Maria! Viva! Muito boa noite a você que vai entrar nessa live, vai acompanhar a gente. Nós vamos ficar aqui com esta live, que vai ser uma live orante, uma live profunda, mística, 1h e pouco mais ou menos. Então te prepara, tá bom? Você que está em casa, você que está no aconchego do seu lar, desliga tudo para você acompanhar com a gente. Esta live, isso para nós é especial. Por quê? Porque nós vamos falar da biografia de um santo tremendo, um santo que nós somos devotos, um santo que nós da fraternidade procuramos não só internamente com uma vida de oração, com a vida na liturgia das horas, mas também externamente. Alguns sinais da vida deste santo nós carregamos em nós. Por exemplo, a nossa veste. Esta veste aqui, ela tem como meta pegar de São Bento Abade, os seus traços. Não é um hábito, viu? Não, e nem muito menos um mini hábito. É um uniforme. O diferencial é que ele tem o capu beneditino com a ponta e tem as mangas largas também. E aí ela parece uma veste religiosa, mas não tem nada a ver com veste religiosa. Isso tudo é para a honra de São Bento, que é o nosso santo de devoção, um dos baluartes da fraternidade missionária Cenáculo de Maria. Então hoje a live é sobre São Bento, irmão? Hoje a live é sobre este santo tremendo, que é santo místico, um santo tremendo. Nós vamos falar tudo dele aqui, o que nós conseguimos pegar. Mostra o livro, irmão. Este livro da Biblioteca Católica, olha o livro grosso, tá? O que tem nesse livro aqui vai ser passado nesta noite. Então é uma live bacana, uma live tremenda. Fique conosco. Nós vamos falar da devoção de São Bento, da medalha, da vida deste santo místico. E nós vamos começar com oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém, irmão? Amém. São Bento é um santo apaixonante. Apaixonante. Não tem como não seguir. Não tem como ler, estudar sobre ele, não se admirar, não se apaixonar por ele. A fisionomia dele que conseguiram tirar já é apaixonante. É apaixonante. Nós estamos aqui com esta imagem de São Bento, uma imagem bonita, tá? Estamos aqui com uma cruz exorcizada de São Bento, com a medalha de São Bento, e neste crucifixo aqui, feito em aço inoxidável, está uma relíquia de primeiro grau de São Bento. É uma relíquia raríssima, uma relíquia tremenda, que faz os ares parar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos sentindo aqui a presença de São Bento, que a igreja ensina, aonde está a relíquia está o santo. O que temos aqui é nada mais, nada menos que um ex-ósseos, o osso de São Bento. Tá bom? Então acompanha a gente com esta live, fique aí, você vai aprender muita coisa. Você que já é devoto vai se apaixonar mais ainda, você que não vai passar a ser. Amém? Onde nasceu São Bento e em qual ano, irmão? São Bento ele nasce na cidade de Núrcia, na província de Umbria, na Itália, aproximadamente, porque não se sabe datas específicas do nascimento nem da morte dele, mas aproximadamente por volta do ano 480, São Bento nasce na cidade de Núrcia. Ele vem de uma família romana, nobre, rica, de bens, e desde pequeno ele era sempre voltado e apaixonado pela oração. Ele realizou os seus primeiros estudos ali na região de Núrcia, mas depois de um certo tempo ele partiu para Roma para estudar filosofia.
E aí, é isso que tem para falar dessa pergunta. O ano, 480. ou seja, no século IV. É um santo muito antigo, ano 480 que ele nasceu. Tá? Então, só para você se interagir de que ele é um santo como se fosse um santo primórdio da igreja. A outra pergunta: como estava a Itália na época do nascimento de São Bento, na época que ele começou a se destacar? Nesse período, a Itália já não exercia mais a questão de grandiosidade dos grandes impérios romanos. Nesse período, a Itália ela estava sendo invadida, foi a época das grandes invasões. Vários povos bárbaros invadiam a Itália. A Itália estava despovoada, empobrecida, né? Estava descredibilizada, né? Como um império, já não existia mais aquela força que tinha a Itália. São Bento nasce nesse período. Não somente a Itália estava assim, mas também a igreja estava passando por um problema, porque neste período, por volta do ano 498 mais ou menos, houve um cisma de 3 anos na igreja, né? Ali morre o Papa Anastácio II e houve um cisma. E aí o Papa legal, que era o Papa Sima, e o antipapa Lourenço estavam disputando, né, o pontificado. Então houve um cisma na igreja durante esse período também, por volta do ano 498. São Bento estava ali. Estava um tempo de degradação, de confusão, de decadência. Da igreja e do país ou só da igreja? Da igreja e do país, os dois. São Bento começou ali. Começava ali. Na idade que a igreja teve o cisma, São Bento tinha por volta dos 18 anos de idade. Que maravilha. Eu quero pegar uma coisa aqui. A gente precisa sempre saber isso. Nós vamos ver São Bento sofrendo muitas perseguições. Muitas. Tá? Mas o que eu quero deixar de destaque nesse começo de conversa é que todo tempo de decadência na igreja, em lugares, em países, todo tempo de crise, Deus levanta homens de oração. Deus levanta homens de fogo. Deus levanta homens para realizar os sinais do Cristo na presença dos pagãos, na presença dos católicos, na presença dos hereges. Deus levanta homens para suprir a necessidade espiritual daquele local. E isso aconteceu ao pé da risca com São Bento Abade. O que acontece em Roma e por que foge para o Monte Subíaco? Quando ele chega em Roma, ele foi para estudar. Como eu disse, desde pequeno ele era muito voltado à oração, ou seja, ele era apaixonado pela igreja. Ele era apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é um jovem muito devoto. Chega na cidade de Roma, uma cidade depravada, onde os homens, os bárbaros haviam invadido, uma cidade que estava perdida na devassidão. Então ele chega lá, mas ele não consegue ficar em Roma, porque quando ele olha para aquilo, ele não consegue permanecer ao lado daquelas injúrias que aquelas pessoas faziam para com Deus, as blasfêmias que ali eram cometidas, os sacrilégios. Então ele não consegue permanecer em Roma, ele chega e não consegue ficar. A sua família toda havia ido, mas ele não fica, ele parte para um outro lugar. Ele parte para um lugar chamado Enfide, né, que ficava junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Ele se retira de Roma e parte para um lugar meio distanciado de Roma. Junto com ele leva apenas a sua aia, que era a escrava que cuidava dele ali. Então ele leva junto com ele somente essa pessoa e eles ficam ali perto da igreja de São Pedro. Ali acontece o primeiro milagre de São Bento, né? Quando ele parte para este lugar, eles estavam ali, ele já veste o hábito, ele já se decide de ser um eremita, né? De se colocar em oração, de se colocar na presença de Deus. Ele já veste o hábito e ali ele fica junto com a sua escrava ali, a sua aia, e ali ela pega um crivo emprestado de alguém. Um crivo naquela época era para separar o trigo, né? E enquanto ela pega esse crivo, ela
esbarra nele sem querer, ele se parte em 2 pedaços. Quando São Bento chega no lugar onde ela está em prantos, chorando, e ele, com pena daquela mulher, ele recolhe os pedaços do crivo, leva para o seu quarto ali, né? E ele se coloca em oração, e chorando também, pede para que Deus restaurasse aquele vaso. Quando ele termina a sua oração, o vaso está restaurado e ele entrega para ela. Ela divulga para aquele local, aquela localidade, e as pessoas já começam a olhar para São Bento como um santo, né? Devido ao milagre. Eles pegam o crivo e colocam na igreja, colocam lá para ficar demonstrando. Só que o coração deste homem era um coração separado do orgulho, da soberba, dos elogios mundanos. Quando as pessoas começaram a elogiar muito ele então se refugia para o Monte Subia. Monte Subia. Ele vai para o Monte Subia, 70 quilômetros de distância de Roma. Ele se isola. No meio do caminho, ele encontra um monge chamado Romano, e esse monge pergunta para ele onde está indo, e ele explica, né, que ele está indo se retirar, e ele vai adentrar uma gruta e ficar só na presença de Deus. Esse monge entende porque que São Bento está indo para lá, e somente esse monge é que tinha contato com São Bento durante 3 anos que ele ficou na gruta. Por quê? Era esse monge que levava a cada 4 dias, ou quando dava, um pedaço de pão que sobrava da alimentação do monge, e ele descia por uma corda, porque ele não tinha contato físico, ele apenas ouvia São Bento. São Bento apenas ouvia ele também. Com um sininho na corda, porque lá dentro da gruta era escuro, ele identificava para São Bento que ali estava um pedaço de pão. Então, o único contato com pessoas que São Bento teve durante os 3 anos que ele ficou no Monte Subia, na gruta, ele teve contato apenas com esse monge chamado Romano. Sem ver, porque lá era tudo escuro. Ele descia um sininho na corda, né? O alimento para São Bento. Um pedacinho de pão que sobrava da sua refeição, ele às vezes levava para São Bento. 3 anos foi dessa forma. O monge que tratava dele. O monge tratava de São Bento. Houve um fato também, numa Páscoa, já depois desses 3 anos, que Deus vai relatar nesse livro, que Deus quis poupar o monge Romano, e ele coloca no coração de um sacerdote que havia um eremita, um monge que estava dentro de uma gruta, e pediu para que esse sacerdote levasse o banquete pascal, no dia da Páscoa, para São Bento ter uma boa refeição naquele dia apenas. E aí assim acontece. É um dos fatos curiosos que acontece dentro da gruta, que ele não teve contato com mais ninguém durante esses 3 anos, a não ser o monge. E depois dos 3 anos ele teve contato com esse sacerdote que levou essa alimentação para ele no dia da Páscoa. Que benção. Ele falando a respeito deste contato, 3 anos sem ter contato com ninguém, só com o monge romano, e não via o monge. Me fez lembrar, e ele era alimentado por esse monge, me fez lembrar o profeta Elias. Elias era um profeta do deserto, era um homem abandonado do mundo, né? E quando ele profetiza ali que ia ficar 3 anos sem chuva, Deus manda ele para a torrente do Carite, é isso, meu irmão? A torrente do Carite, e ali ele tinha água, e um corvo levava pão e carne somente à tarde para o profeta Elias. Veja os traços, né, de monge do deserto, de eremita, que São Bento, quando a gente toma a decisão no coração de seguir um santo, de fazer algo por Deus, quero destacar isso. A mão de Deus estará sobre a tua vida, te providenciando o que você necessita, desde que o teu coração esteja ligado em Deus, e não em si mesmo, e não como São Bento fez, não querendo os louvores deste mundo, mas querendo ser visto somente por Deus. Nós chegamos à conclusão que nós estamos muito longe de sermos santos, meus irmãos. Vamos para a próxima pergunta. Como todo santo, ele é muito tentado, todo padre é tentado, todo aquele que diz sim para a igreja, todo aquele que fala assim e proclama, eu sou católico, apostólico romano, ele vai sofrer perseguições e também tentações.
Como São Bento venceu a batalha contra a carne? Em determinado tempo, dentro dessa. Aliás, ele já não estava mais dentro da gruta, mas em um determinado período ele foi atacado carnalmente. O demônio atacou ele, né, com pensamentos impuros. Ele se lembrou de uma mulher muito bonita que ele havia conhecido, e o demônio começou a atacar ele carnalmente, ou seja, colocar pensamentos impuros, atacar ele nos pensamentos, e ele começou a se lembrar e começou a ter desejos nele. Mas ele não teve dúvida quando ele sentiu que isso não vinha dele, mas que vinha do maligno, que vinha do inimigo. Perto de onde ele estava, uma moita de ortiga cheia de espinhos. Ele se despiu do hábito, ele se despiu do manto, nu, se jogou na moita de espinhos, e ali ele rolava, ele se revolvia nos espinhos, para que fosse ferido todo o seu corpo. Todo o seu corpo foi flagelado com os espinhos daquela moita. E São Gregório Magno, o santo que escreveu a vida de São Bento, o único relato da vida de São Bento que nós temos, né, ele vai dizer uma frase que é assim: assim expulsou do corpo, pelas feridas da carne, a chaga do espírito, convertera em dor a volúpia, ardendo por fora a injusta punição, apagou que por dentro ilicitamente queimava. E ali, a partir desse momento, relata São Gregório Magno, nunca, na vida inteira dele, ele nunca mais foi tentado na carne pelo demônio. Nunca mais ele teve tentações, desejos na carne. Nessa parte ele não foi mais tentado, porque ele venceu a partir desse momento. Tamanha radicalidade que ele feriu o seu corpo, que ele não foi mais tentado dessa forma pelo demônio. Veja bem a diferença. Por pensamentos ele fez isso. E aí você olha a nossa humanidade de hoje, como que está, como que consegue fazer as coisas com facilidade através do celular. Ou seja, nossa humanidade está entregue aos prazeres da carne, meus irmãos. Por isso que é bom ouvir uma live dessa para ver os exemplos de santo. Eu quero só abrir um parênteses. São Gregório Magno era um papa. Este papa, São Gregório Magno, que escreveu várias coisas de São Bento, e ele é um papa beneditino. Falando em papa, nós tivemos em toda a história da igreja, em todo o papado da igreja, na história dos papas da igreja, nós tivemos 16 papas com o nome Bento. O último, o Papa Bento XVI. Veja bem como que era a reputação, a fama, o desejo que os homens da igreja católica, principalmente no clero, principalmente no papado, tinham de ser como São Bento era. Então vamos para a próxima pergunta. Como foi a experiência de São Bento como abade de um mosteiro? Retirado neste lugar, na gruta ali no Monte Subia, onde ele estava, algumas pessoas começaram a saber da fama dele, algumas pessoas encontraram ele, e esses monges ouviram falar dele e foram de encontro com ele. Por quê? No mosteiro que esses monges habitavam, o abade do mosteiro havia morrido, e eles então queriam alguém para ficar no lugar desse abade, para reger o mosteiro, né? E controlar ali, colocar as regras no mosteiro para que esses monges pudessem viver como eremitas ali naquele lugar. Eles vão até São Bento e eles persistem muito, porque ele não queria sair do seu refúgio, ele não queria sair da gruta, ele não queria ser externo, como o nome disse, ele queria somente ser visto por Deus. Mas aqueles monges, eles insistiram tanto que ele acabou cedendo e foi para este lugar. E logo que chegou, já impôs as suas regras, né? Ele não escreveu a regra ainda, mas ele colocou e começou a ter o controle do mosteiro, colocando regras de orações, regras de hora de dormir, regras de jejuns, penitências, até da alimentação, tudo. E conforme foram passando os dias, aqueles monges que estavam habituados a uma regra mais frouxa, né, vamos dizer assim, habituados a não serem tão rígidos, a uma regra não tão rígida, eles começam a murmurar contra o próprio abade que eles escolheram, que era São Bento.
E eles não aguentando mais, porque eles estavam acostumados com uma vida solta, uma vida cheia de... uma vida mundana mesmo, vamos dizer. Eles resolvem então assassinar o abade, assassinar São Bento, e colocam veneno no vinho em que São Bento ia tomar. Os próprios filhos. Os próprios filhos, aqueles que pediram para ele tomar conta do mosteiro, por ser uma regra que exigia deles espiritualidade, eles não estavam acostumados com isso. Eles envenenam o cálice, o vinho do cálice, o qual São Bento ia tomar na sua refeição. Porém, era costume no mosteiro, né, quando o alimento estava na mesa, o abade abençoar e fazer a sua oração. Quando São Bento traça o sinal da cruz sobre o cálice, né, que estava envenenado, este cálice se parte, se quebra, e ali o abade de São Bento então percebe que havia ali um líquido que faria mal para ele. Percebe de maneira espiritual. Percebe, ele entende ali no momento que agora que o cálice quebrou, no sinal da cruz ele entendeu que pelo sinal da vida, ali dentro estava um sinal de morte. Meu Deus do céu. Então ele resolve se retirar, e eu anotei as palavras que ele diz, né, para os monges. Ele diz o seguinte: Deus tenha compaixão de vós, irmãos, porque ele quiseste fazer isso. Não vos disse eu previamente que não se harmonizariam os vossos e os meus costumes, e de procurar para vós um pai consoante a vossa vida, e depois disso já não me podereis reter. E ele pega e volta para o seu lugar, volta para a gruta onde ele estava, volta para o monte, né? Ele abandona aquele mosteiro e volta para o monte subir. Meu Deus do céu. A gente costuma sempre ouvir as pessoas assim de maior caminhada, de maior número de anos na igreja, pessoas espirituais, que quando você é devoto de um santo, você passa a viver aquilo que o santo viveu também, não só as bênçãos, mas você passa a viver aquilo de dureza, de perseguição que o santo viveu, entendeu? Então você que é devoto de São Bento, cuidado, porque ele foi tentar matar ele. Quem? Os seus próprios discípulos, aqueles que comiam na mesa com ele, aqueles que chamaram ele para dirigir o mosteiro, tentaram envenenar o próprio pai espiritual, naquele tempo. Então, é só esse parênteses que eu queria abrir aí. Onde que nós estamos aqui? Por que que São Bento funda 12 mosteiros? Quando ele volta para a gruta, né, ali ele fica retirado, mas aí a sua fama de santidade já estava esparramada. E o que acontece é algo surpreendente, porque começam a aparecer muitos discípulos para ele. E ele olhando aquela situação, e muitos discípulos mesmo, ele olhando aquela situação, ele não vê outra saída a não ser fundar estes mosteiros. Eu não sei falar exatamente, porque eu não achei relato sobre isso, se ele funda os 12 de uma vez, ou se ele funda na sequência. Eu sei que só o Monte Cassino, que vem depois, né? Mas os outros eu não sei a sequência, mas ele resolve fundar 12 porque havia muitos discípulos, e ele divide 12 monges em 12 mosteiros, e cada mosteiro com um abade à frente, e todos os mosteiros sobre a obediência dele, sobre a supervisão de São Bento, né? Na direção de São Bento, os primeiros beneditinos, e até hoje cumprem essa norma, que é dedicada. O mosteiro é dedicado por inteiro a duas coisas: a oração e o trabalho, que é a famosa frase de São Bento: ora et labora, ora e trabalho. Então eram duas coisas que os mosteiros eram dedicados: à oração e ao trabalho. Os milagres, a doutrina e a santidade de São Bento atraíram muitas vocações, inclusive, né, em Roma, que era uma cidade meio perdida, uma cidade meio devassa. Até dali surgiram discípulos para São Bento, inclusive os dois mais famosos, que eram Mauro e Plácido, vieram ser discípulos de
São Bento, posteriormente em um dos seus mosteiros, que aliás eu acho que foi o primeiro, não foi? Sim, os primeiros discípulos de São Bento. Primeiro grande discípulo de São Bento, deixa eu falar, foi Mauro Abade, conhecido na Itália como Santo Amaro. Mauro na Itália é Amaro, tá? Você marcou aqui o milagre que é realizado em Plácido e Mauro? Então mais para frente nós vamos falar o milagre desses dois santos. São Bento ele é muito famoso, irmão e irmã, devido a ser um santo exorcista. Então hoje a juventude gosta de São Bento, padres exorcistas são apaixonados em São Bento. Até hoje, nos exorcismos de padres exorcistas, é invocado a proteção e a intercessão de São Bento. Realmente ele fez exorcismo? Ele fez exorcismo. Neste livro aqui, tem alguns, eu não peguei todos, né, porque não dá para falar de todos, mas eu peguei alguns, peguei 5, para falar dos exorcismos que São Bento fez. Ele era um santo extremamente de oração, né? Diferente de alguns outros santos, ele não conversava com o demônio. Nós vamos ver relatos de que ele ignorava totalmente o demônio. E muitas vezes com o olhar, ou apenas com o sinal da cruz, ou apenas de abaixar a cabeça e se posicionar em oração, ele expulsava o demônio de onde quer que ele estava. Nós vamos ver que não era só em pessoas, mas em lugares, em outras coisas que São Bento expulsava o demônio. Todas as diversas manifestações diabólicas ele conseguia aplacar. Ele aplacava, não tinha boca para comer. Eu vou falar, o primeiro é um dos mais conhecidos, né? Em um dos mosteiros beneditinos existia um monge que não gostava de rezar, ou seja, ele ficava vagando. Enquanto os monges se posicionavam para fazer a liturgia das horas, esse monge não se posicionava, ele ficava intertido, ele andava para lá e para cá, ele saía no momento da oração. Foi repreendido várias vezes pelo abade do mosteiro, vendo que não tinha como o monge não se endireitava. São Bento advertiu ele, não pessoalmente, mas por cartas, advertiu ele para a oração, para que ele se mantesse firme na oração. Esse monge por 2 dias apenas ele se manteve firme, depois da exortação do pai dele. Depois disso, ele se perdeu de novo, e aí o abade reclamou mais uma vez. São Bento então vai até o mosteiro pessoalmente, vai junto com Mauro, seu discípulo. Quando chega no mosteiro, ele começa a observar, e enquanto os monges rezavam, estava o abade, São Bento e o discípulo Mauro atrás, observando. E ele viu que o monge saía do lugar da oração, e ele olhou e disse para os dois que estavam com ele: vocês estão vendo quem é que tira esse monge da oração? E o abade disse não, e o discípulo disse não. Ele fala: observe, pois eu vou rezar para que vocês consigam ver também. São Bento reza e apenas Mauro consegue ver, o abade não consegue ver. Um negrinho que puxava o monge pelo cordão, pela batina, e tirava para fora da oração. Todas as vezes o negrinho puxava para fora. O negrinho era o demônio, né? Uma figura negra. São Bento viu uma figura negra. Ele falou: é o negrinho quem puxa o monge para fora da oração. Uma forma corpórea preta. Uma forma corpórea preta. Ele pega o bastão que ele tinha, aproxima do monge, o cajado, e dá uma cacetada no monge. E com essa cacetada o monge é liberto do demônio, daquele demônio que puxava ele para fora. O livro vai contar que na batida que ele deu, é como se ele bateu no monge, mas é como se o próprio demônio recebesse a pancada que ele deu, e ali nunca mais o demônio voltou para tentar esse monge. O homem era o dominador dos demônios. Esse é um dos exorcismos. Queria contar um outro, né? Enquanto estava construindo um dos mosteiros, os construtores ali queriam levantar uma pedra que estava muito pesada, e mesmo em muitas pessoas
eles não conseguiam levantar essa pedra. Então eles tiveram um discernimento que ali havia algo espiritual. Não era normal, em várias pessoas conseguiriam levantar a pedra. Então eles correm até São Bento e diz para ele que havia um demônio mesmo sobre a pedra. Eles dizem isso para São Bento. São Bento então vai até o lugar, e ali quando ele chega até esse lugar, ele se posiciona em oração e com o sinal da cruz ele expulsa o demônio da pedra. Ele vai contar o relato de São Gregório Magno, que quando os homens tentam erguer a pedra novamente, é como se ela não tivesse peso algum. Por causa do inimigo que estava ali, ela estava pesada. Mas ele expulsa o inimigo, porque o que o inimigo quer é que as obras de Deus não vão para frente. Exatamente. E ele estava sobre a pedra porque a pedra servia para a construção do mosteiro, onde habitaria monges que se colocariam em oração. E por isso o inimigo estava lá, e ele expulsa o demônio daquele lugar. Há um outro relato desse mesmo, enquanto estavam construindo o mosteiro, eles estavam cavando, e enquanto cavavam, eles encontraram a imagem de um ídolo. Quando esses homens viram o ídolo, eles pegaram essa imagem e lançaram para longe, lançaram fora para longe. O que eles não perceberam é que eles lançaram para dentro da cozinha do mosteiro ali que estava sendo construído. E essa imagem ali, o demônio fez uma ilusão aos olhos desses homens. A cozinha começou a pegar fogo, mas não de verdade. Era apenas uma ilusão para causar pânico naqueles homens que estavam confundidos, para confundir, causar confusão. E esses homens começaram a gritar que a cozinha estava pegando fogo, e ouvindo os gritos, São Bento vai até o lugar para ver o que estava acontecendo. Quando ele chega até o lugar e eles falam: a cozinha está pegando fogo, ele olha e não vê fogo algum, porque o demônio não conseguia confundir esse homem. Então ele percebe que aqueles homens estavam tendo uma ilusão, o demônio estava causando algo neles. Então ele se posiciona mais uma vez, abaixa sua cabeça e começa a rezar ali naquele local. Quando ele termina uma breve oração, ele olha para os homens e exorta esses homens: diga, olha novamente para a cozinha, o demônio está confundindo vocês, não há fogo algum lá. E quando esses homens olham para a cozinha novamente, ela está intacta, não há nada lá, não há mais fogo, não há mais nada. São Bento expulsa o demônio, tira toda a ilusão do maligno da vida daqueles homens, tira toda a confusão que foi causada no coração daqueles homens através da sua oração, porque ele era um homem que confundia os demônios. Nós vamos ver o último relato, aliás, um dos relatos do milagre dele. Nós vamos ver o que o demônio falava deste monge, o que o demônio falava deste poderoso santo da igreja. Antes de você partir para o próximo, o demônio, quando ele não se manifesta no corpo de alguém, quando ele não usa de pessoas, quando ele está num local, isso se chama infestação diabólica. Então, a infestação diabólica também, para São Bento, não tinha vez. A presença do inimigo, aonde ele estava, aonde ele rezava, caía por terra. Vamos para o próximo exercício. O próximo é de um clérigo, um clérigo que estava para ser ordenado sacerdote. Ele estava sendo atormentado terrivelmente pelo demônio. Ele não conseguia fazer os seus deveres. E o bispo daquele local, então, orienta ele a ir nas tumbas, nos sepulcros dos santos mártires, para pedir a intercessão dos santos mártires, para que ele fosse liberto dessa tentação, dessa atormentação que o demônio fazia com ele. Ele foi, não teve resultado, então ele ouviu falar de São Bento, e ele se dirige até São Bento. São Bento reza por ele ali, e diz para ele: não voltes mais a desobedecer, porque o que acontecia com esse clérigo, escuta isso, é que ele era desobediente, ele não cumpria com os seus deveres de oração corretamente, conforme era instruído pelos seus superiores. E o demônio usou dele. E o demônio, nessa brecha, adentrou na vida dele, a porta era a desobediência, por ser desobediente. Aí São Bento exorta ele e fala que não era mais para ele desobedecer nenhuma ordem sacra, ou seja, nenhuma ordem dos seus superiores. Aquele homem, ele observa essa regra, esse conselho,
A partir desse momento, o demônio é expulso, não atormenta mais ele consegue ser liberto. E durante um tempo, esse homem, ele ouviu esse conselho, mas vai relatar o livro de São Gregório Magno que um tempo depois ele se esqueceu, depois seus superiores morreram, né? Ele se esqueceu do conselho do monge e ele passou a regredir. E quando ele regrediu, ele começou a desobedecer novamente. O demônio se apoderou dele novamente, por ele não ter ouvido o conselho que São Bento havia dado para ele. Porque São Bento, no relato do livro de São Gregório Magno, que é um diálogo dele com um discípulo, né, chamado Pedro, Pedro fala, então São Bento ele prescrutava, ele tinha a mesma ciência que a Santíssima Trindade, porque ele viu o futuro daquele clero, né? E aí São Gregório Magno vai dizer que aquele que se une a Deus se torna um com ele e conhecedor também dos fatos, não que São Bento seja Deus, mas se tornou um com Deus e conhecedor dos fatos que haviam de acontecer com algumas pessoas, até com ele mesmo ele previu algumas coisas. Então esse monge foi atormentado novamente pelo demônio devido a ele não escutar os conselhos de São Bento. E tem um outro relato, né, no livro de um outro monge que foi libertado do demônio através de um outro gesto de São Bento. A gente está acostumado a ver São Bento com o sinal da cruz, né, com o cajado que ele libertou o monge, ou com a oração. Nesse é um fato diferente. Vai relatar o livro de São Gregório Magno. São Bento estava caminhando e rezando e caminhando no bosque, e ele viu o demônio passar, e ele pergunta para o demônio, onde vais? E o demônio diz, eu vou ter ali com os irmãos, vou ali. Ele diz assim, eis que vou ter com os irmãos para dar-lhes uma bebida. São Bento continua a sua oração, não interrompe, continua rezando, mas assim que ele termina a oração, ele volta às pressas, porque o demônio no caminho encontrou esse monge que estava tirando água ali, e ele possui esse monge, não fala o porquê, mas ele adentra o corpo desse monge e começa a atormentar esse monge, prostrando esse monge por terra, como aquela passagem bíblica que vai dizer que o demônio jogava o jovem no fogo. Assim estava esse monge. E quando São Bento se aproxima e vê que o demônio está atormentando ele, jogando seu corpo, né, prostrando ele por terra, com um tapa, São Bento dá um tapa neste monge, e este monge é libertado das astúcias diabólicas, é libertado de tudo quanto é tipo dessa possessão demoníaca que estava nele. Ele é libertado com um tapa santo que São Bento dá no monge. Que isso? Não tinha como o maligno esconder dele, ele via. É um homem sobrenatural, um homem tremendo. Vamos agora para os milagres de São Bento. Preste atenção nos milagres de São Bento. Eu peguei alguns também, né, porque são vários. O livro são textos pequenos de São Gregório Magno, relatando vários fatos que São Bento fez. E ele mesmo, São Gregório Magno mesmo vai dizer no final aqui. Eu poderia falar mais, mas esse livro é retirado de um outro livro chamado Diálogos, que é o diálogo que ele tem com o seu discípulo, e ali ele conta a história de vários santos. Um deles é São Bento, né? Então esse é um opúsculo, vamos dizer, é retirado desse livro. Então ele encerra o assunto, porque era muita coisa que tinha para falar, e ele não ia dar para falar dos outros se ele continuou falando de São Bento. Então eu peguei alguns milagres, né? São Bento ressuscitou pessoas, restituiu corpos, fez muitas coisas. Eu peguei alguns, né, para a gente conhecer um pouquinho da história. Um deles é que dos mosteiros que São Bento construiu, 3 mosteiros ficavam no cume da montanha. Então o que acontecia? No cume da montanha não brota água. Os monges do alto desses mosteiros tinham que descer e pegar água lá embaixo. E existia uma certa fadiga, sem contar que a inclinação do monte era elevadíssima. Então os monges começaram a ficar cansados e eles começaram a correr risco de vida também. E aí eles vão até São Bento e reclamam assim, não de murmuração, reclamam de uma maneira assim:
nós irmos para outro lugar, ao invés de ficarmos neste alto monte, para que evitemos essa fadiga de ter que buscar água. E o santo vai dizer São Gregório Magno que ele consola esses monges e despede eles. E eles voltam para os mosteiros. À noite, São Bento sobe o monte com 3 pedrinhas ali numa rocha. Ele marca a rocha com 3 pedras e faz uma oração ali. No outro dia, esses mesmos monges voltam para falar novamente com São Bento se poderia tomar uma providência a esses fatos. E ali, São Bento fala assim: sobe e lá vocês vão encontrar um rochedo ali no sítio, marcado com 3 pedrinhas. Vocês vão cavar um pouquinho essa rocha e ali vocês vão encontrar água. E quando os monges sobem até esse rochedo, eles encontram as 3 pedrinhas Ali, das 3 pedrinhas já começava a gotejar água ali, e eles cavam um pouquinho a rocha e brota uma fonte dali. Ali jorra uma água, né? E vai dizer São Gregório Magno que até nos tempos dele esta água ainda jorrava. Não sei hoje como está, mas até no tempo de São Gregório Magno esta água jorrou uma fonte muito grande, muito forte, e jorrou por muitos anos esta água. Não brota água do cume da montanha, mas este homem, este santo, pela graça de Deus, fez jorrar água do alto da montanha. Um milagre digno de Moisés. Um milagre digno de Moisés que bateu com o cajado na mão. Tremendo. Vamos prestar atenção neste milagre agora a respeito dos discípulos dele. Mauro. São Bento tinha 2 discípulos, eu já falei o nome, tinha vários, mas 2 principais que a gente conhece pelo nome: Plácido, Mauro e Plácido. E um dia Plácido, mais novo, foi recolher água no riacho ali, né? E por um descuido dele, a correnteza veio, e enquanto ele ia pegar a água, a correnteza bateu nele e o levou para o meio do lago. São Bento estava em oração neste momento. E quando ele viu que o menino havia sido levado pela correnteza, ele gritou ao outro discípulo Mauro, chamando Mauro, e disse: vá até o lago, porque Plácido está se afogando. Ele estava em oração. Mauro então pede a bênção e vai às pressas ao lago, e ali vai relatar São Gregório Magno que Mauro, na sua pressa, ele nem se deu conta da água. Ele atravessou o lago como se estivesse andando sobre a terra. Quando chegou até Plácido, agarrou Plácido pelos cabelos e tirou da água e tirou até a margem. Quando chegou na margem, vai contar o relato que Mauro voltou em si, ou seja, ele estava em êxtase. E foi correndo contar a São Bento o que estava acontecendo ali. São Bento então começa a dizer que não era méritos dele. Pela humildade, ele vai dizer que é pela obediência de Mauro é que ele conseguiu andar sobre as águas, porque Mauro andou sobre as águas. Vai contar São Gregório Magno que desde Pedro não se ouvia falar de alguém que andou sobre as águas, mas Mauro, o discípulo de São Bento, andou sobre as águas para resgatar a vida de Plácido. E Mauro fala: mas eu não vi nada, eu não senti nada desse prodígio. E um ficava jogando para o outro o devido milagre, até que Plácido interfere e diz: enquanto eu estava me afogando, e quando eu senti que me retirava da água, eu olhei para cima, eu vi um manto que era o manto que São Bento usava, que era feito de uma pele lá específica, de cordeiro. E eu vi a face de Bento, ou seja, Mauro se transfigurou, aliás, São Bento se transfigurou na pessoa de Mauro para resgatar Plácido. E Mauro por si só, pelos seus méritos, não conseguiria andar pelas águas, mas pelos méritos deste homem ele atravessou as águas, resgatou Plácido. E Plácido vai relatar que quem ele viu resgatando, tirando ele das águas, foi São Bento. Não foi Mauro, mas quem estava lá era Mauro. Então olha o tremendo milagre que São Bento realizou através do seu discípulo Mauro, mas que foi por obra e intercessão dele. Meu Deus do céu. E a gente vê que ele estava em oração E Deus revelou para ele que o discípulo estava morrendo. Ele falou uma palavra pelos méritos de São Bento. Toda oração a nós,
né? Toda oração que a igreja ensina para nós a respeito de São Bento, é sempre mencionado isso: pedir a Deus e falar pelos méritos de São Bento, porque devido aos méritos de santidade, de oração, de radicalidade, é que se alcançam os milagres pela intercessão dele. Pode continuar, irmão. Esse relato que eu vou falar um pouco extenso, né? São Bento tentaram matar ele não só a vez dos monges lá no mosteiro, como abade, envenenado, mas uma outra vez também. Ali na região onde São Bento estava, não sei falar a região que era, não relata no livro a região, mas ele estava ali numa região, existia um sacerdote ali, né, uma pessoa que chamava Florencio, e ele tinha inveja de São Bento. E pela inveja dele, o que ele fazia? O máximo que ele conseguia evitar as pessoas de ir até São Bento, ele fazia. Ele denegria a imagem de São Bento. Ou seja, ele perseguia nitidamente o santo. Falava mal, impedia as pessoas de ir até ele, não acreditava em nada, era cético quanto ao santo. Então, ele vendo que os seus esforços ali não davam resultado, e as pessoas ainda assim continuavam indo até o santo, ele então resolve fazer uma coisa que é matar o santo. E ele envenena um pão e manda de presente para o santo, para que São Bento comesse o pão e morresse envenenado. Quando São Bento recebe o pão, ele está no bosque, perto do bosque ali. Ele toma o pão na sua mão e ele percebe, como um espiritual que ele era, que aquele pão continha veneno. E ali ele costumava naquele local, por isso que a gente tem o corvo, irmão, tem, né? Por isso que a gente vê o corvo na imagem de São Bento. Ele costumava ir até esse lugar e alimentar os corvos ali com pedaços de pão, com migalhas de pão. Então São Bento está ali com o pão na mão e ele joga o pão, sabendo que está envenenado, ele joga o pão e dá uma ordem ao corvo, falando: leva este pão para um lugar onde ninguém pode encontrar, porque ele está envenenado, que ninguém possa comer deste pão. E aí o corvo começa, o relato vai falar que ele abre o bico, as asas, e começa ali a bater as asas ali. E São Bento dá mais uma vez a ordem, fala: leve o pão para longe daqui. E com o bico o pássaro pega o pão e leva o pão para longe. Vai dizer o relato que depois de 3 horas o corvo voltou e aí São Bento o alimentou com as migalhas de pão que ele continha. São Bento se livrou deste atentado, né, de morte, que o cara tentou matar ele. Porém, sabendo que o santo não havia morrido, esse homem ainda tentou mais. Sabendo que não podia atingir o santo, ele então tentou contra os seus discípulos. O que esse homem fez foi pagar para 7 mulheres ir dançar nua na frente do mosteiro, para tentar os monges. As mulheres vão, começam a dançar, e o São Bento então sente que há alguma coisa errada ali, e para que os monges menores, os mais novos, não caíssem em tentação, ele expulsa as mulheres dali, volta à oração, mas ele toma uma decisão. Sabendo que esse homem não pararia de persegui-lo, ele resolve se retirar dali. Ele resolve se retirar, e quando ele está se retirando, acontece que ele tinha andado 10 milhas, e o homem que tentava contra a sua vida é castigado e morto. É morto, né, devido a tentar contra a vida de um santo. Ele morre, inesperadamente esse homem morre. Deus permite, não sei por que obra divina, esse homem morre. Mauro então corre até São Bento para falar regozijante que aquele inimigo havia morrido. Mas quando São Bento recebe a mensagem, ele chora. Chora porque ele tinha apreço pelas almas, né? E repreende o discípulo por ter se regozijado, porque não desejava mal nem para os seus inimigos. E ele fala que ele não vai voltar, que ele vai seguir em frente. E é onde ele funda um mosteiro, onde ele vai passar o resto da sua vida, que é o mosteiro do Monte Cassino. Quando ele chega lá no Monte Cassino, né, ele se dirige para esse monte. Ele chega lá e aí veio o título da aldeia dele, Destruidor dos Ídolos.
É isso? Isso, destruidor dos ídolos, né? Quando ele chega até esse monte, havia lá um templo dedicado a Apolo, um deus grego, um ídolo grego. E ele chega neste lugar, as pessoas faziam ainda sacrifícios e sacrilégios para esse Deus. Deus entre aspas, né? Para este ídolo, que era o próprio demônio. São Bento, então, quando chega nesse lugar, ele não pergunta se tinha que ser ecumênico, se tinha que ser isso ou aquilo. Não, ele chega e já quebra tudo lá. Quebra o templo, quebra a imagem, quebra tudo. Devido ao zelo que este homem tinha pelas almas, saber que aqueles camponeses que ali idolatravam aquela imagem estavam em pecado mortal contra Deus. Quebra tudo os ídolos, todas as imagens que haviam ali e constrói um lugar. Duas capelas, uma dedicada a São Martinho e outra dedicada a São João Apóstolo, que é o lugar onde São Bento morre. É neste lugar, no Monte Cassino, na capela de São João Apóstolo. Mais para frente você vai falar sobre isso. Só um relato que acontece aí nesse lugar. Quando São Bento destrói as imagens e destrói o templo, vai falar o relato aqui do livro que o demônio não conseguia suportar mais isso em silêncio. Ou seja, este homem estava destruindo todas as suas obras. Aonde ele pisava, ele expulsava o mal, ele expulsava o maligno. Nós vamos ver sobre a medalha, a eficácia da medalha na nossa vida, o uso dela com fé, não como um medalhão. Mas onde ele chegava, o demônio tinha que ir embora. Então há relatos, no livro de São Gregório Magno, que o demônio não suportando mais em silêncio, os monges do lugar, os monges do mosteiro começavam a ouvir o demônio se lamentar devido à presença desse homem. O demônio não tinha eficácia contra ele. Não conseguia fazer nada. Não conseguia. Os monges começam a ouvir os gritos do demônio, de lamento, de não conseguir fazer nada. E vai relatar aqui o livro de São Gregório Magno, eu achei muito interessante, porque São Bento vai relatar para os monges que o demônio já não aparecia mais para ele em sonhos, não. Aparecia fisicamente, em forma, vai falar que hediondo, envolto em chamas, com os olhos e as narinas flamejantes, ou seja, saía fogo dos olhos e das narinas. E o relato vai continuar dizendo que o demônio começava a chamar por ele, Bento, e ele não respondia ao demônio, ele não dava a mínima para o demônio então começava a insultá-lo, falar: você não é Bento, você é maldito, e vai dizer assim: o que tu queres comigo? Por que tu me persegues? Era o demônio falando para São Bento. Frase dirigida ao próprio Cristo, Frase dirigida ao próprio Cristo. Ou seja, na pessoa de Cristo, São Bento era um santo que andava na pessoa de Jesus. Ele tomou as características de Jesus. Contra o demônio não tinha vez. O inimigo era expulso. Mandava para longe dali. Um outro milagre. Agora a farinha que apareceu, Sobre a farinha, ali no local onde São Bento estava, no Monte Cassino já, houve uma época de muita fome e os monges do mosteiro não tinham mais nada para comer. Então eles começaram a se lamentar que não tinha nada para comer, e São Bento exorta eles dizendo: calma, o alimento há de vir. Hoje nós não temos nada para comer, mas amanhã nós teremos, Ou seja, acreditava na providência. E eles se põem a rezar durante a noite. Quando amanhece o dia e os monges abrem a porta do mosteiro, ali, eles veem, vai dizer que é 200, fala o nome aqui, e na legenda aqui está como se fosse um alqueire, repleto de sacos de farinha. Um alqueire é muito grande, cara. Repletos de sacos de farinha para que os monges pudessem fazer o pão, o seu alimento. Então, devido à intercessão de São Bento, este milagre dos sacos de farinha, muitos sacos de farinha aparecem para que os monges tivessem o seu sustento. E por último, não, tem mais dois. O dinheiro o dinheiro que aparece, que foi entregue ao devedor. Uma pessoa que estava endividada, devia 12 ciclos, se eu não me engano, era o dinheiro da época.
para uma pessoa que não tinha com que pagar, então ele vai até São Bento pedir, ver se ele conseguia arrumar esse dinheiro para ele, mas quando chega lá o monge vai dizer: se eu tivesse eu te arrumaria, mas eu não tenho. Faz o seguinte, volte amanhã e eu lhe darei esse dinheiro. Então São Bento, como de costume, o que tudo ele fazia era o quê? Oração. Ele se posicionou em oração, rezou. E no outro dia, quando essa pessoa voltou para buscar, em cima das sacos de farinha estavam 13 ciclos. Ele pede para retirar e entregar para a pessoa e diz para ele: 12 ciclos era para que você pague a sua dívida, e um ciclo é para que você gaste com o seu sustento. Ele dava e dava o que não tinha, e além do que a pessoa precisava, ele fornecia para essa pessoa. E o último milagre de São Bento que eu vou relatar, que na verdade é 2 milagres na sequência. Nesta época de fome, as pessoas começaram a buscar alimento no mosteiro, porque São Bento não era apegado a nada, e ele começava a dar tudo. Deu tudo mesmo no mosteiro, sobrando apenas uma garrafa de azeite, um pouquinho de azeite no fundo. E veio um sacerdote pedir, um diácono, pedir azeite para ele. Só tinha essa garrafa com um pouquinho no fundo. O que ele faz? Pede para que o monge pegue e dê para o diácono o azeite, sem apego. E o diácono, o que o diácono faz? O monge não obedece, não entrega a garrafa. E aí, São Bento sabendo que a garrafa ainda estava lá, enfurecido, pede para que os outros monges peguem a garrafa e atirem a garrafa num lugar pedregoso que existia perto do mosteiro, de tão irado que ele ficou pela desobediência do monge. Então os monges pegam e atiram a garrafa, mas o que acontece é que quando ela bate nas pedras, ela não quebra, não parte, não trinca e não derrama nenhuma gota sequer do azeite. Então, quando São Bento vê esse milagre, ele pede para que os monges vá até a garrafa, pegue a garrafa, entregue para o diácono, exorta o monge desobediente, porque ele não havia obedecido, pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua mesquinhez, de não ter entregue. E logo que ele exorta, ele já se coloca em oração, e aí vem outro milagre, que quando ele começa a rezar, o tonel de barril ali, onde colocava azeite, do mosteiro, quando ele começa a rezar, a tampa do barril, do tonel, começa a se erguer, porque o azeite começa a fluir de tamanha quantidade que transborda o barril de tanto azeite que saía naquele lugar, pela oração desse homem. Depois que o azeite transbordou, ele ainda foi e repreendeu mais uma vez o monge, porque ele disse que aquilo que nós temos devemos dar, porque Deus providencia todas as coisas. É por ele que São Bento agia, é por causa da providência de Deus. Então, este é o último milagre que eu quero relatar de São Bento. Antes de nós entrarmos em outra parte, eu quero falar de um milagre, de um acontecimento, também na vida de São Bento, mas não aconteceu com ele, pela oração dele, mas pela oração da irmã dele. Você tinha marcado? Eu ia falar, mas pode falar. Vou falar. Não, se eu não falar, você fala. São Bento vai fazer uma visita à irmã dele, escolástica, uma mulher consagrada, também era monja eremita. Ela era monja. Monja eremita, Santa Escolástica. Se você pegar na internet, puxar lá Santa Escolástica, a fotinha dela, a ilustração da imagem dela, vai estar ela sentada, São Bento, geralmente de pé, dentro de um mosteiro, e na janela do mosteiro, eles fazem questão de pôr na ilustração, está ali a chuva caindo. O que aconteceu? São Bento foi visitar a irmã, e há muito tempo não se viam, e ele queria ir embora devido à regra, que era austera, ele cumpria a regra, então ele tinha que ir embora, ele tinha horário para dormir, etc e tal, e ela queria que ele ficasse lá, porque eram irmãos, não se via fazia muito tempo. Fique mais um pouco, vamos conversar um pouco. São Bento não queria. Ela se coloca em oração e cai uma chuva torrencial. Não tem como São Bento ir embora. Entendeu? E ele teve que
e coloque-os com a sua irmã Santa Escolástica. E falando de regra, é o que nós vamos falar agora, da famosa regra de São Bento de Lourdes. Só um detalhe: por que ela fez isso? 3 dias depois dessa visita, ela morre. A Santa Escolástica morre. No último momento. Depois desse relato do milagre, São Bento vê a alma da irmã sair do corpo. Então vai contar o relato de São Gregório também, que São Bento viu que sua irmã morreria 3 dias depois da sua visita. Então ela quis que ele permanecesse, porque seriam os últimos momentos com ele, ela não o veria mais, né? A regra de São Bento. São Bento prescreveu uma regra, né? Não, no livro de São Gregório não cita período, quando foi que ele escreveu, se foi antes de fazer os mosteiros, não fala. Eu não achei também datas sobre a regra. Foi escrito durante sua vida, né? Creio eu que essa regra foi escrita durante ele já sendo abade desses mosteiros, ele já estava colocando a regra em prática. Ele escreveu, tem 73 capítulos, a regra, né? Nunca foi alterado, nunca foi mexido, 1500 anos, né, já se passaram, não mudou-se nada da regra beneditina, continua a mesma. A regra, ela prioriza algumas coisas, que é silêncio, oração, trabalho, recolhimento, caridade fraterna e obediência, né? Nascia assim os beneditinos, né? E um relato de São Gregório Magno, aqui nesse livro também tem a vida e a regra. A maior parte desse livro é a regra de São Bento, né? Seguia à risca a regra, como disse ele, e ele pedia para que os monges também seguissem. O relato de São Gregório Magno sobre a regra que existe nesse livro é o seguinte: eu quero ler para você, meu irmão e minha irmã, porque são palavras que incendeiam o coração. Ele vai dizer o seguinte sobre a regra. São Gregório Magno, um grande papa da igreja, entre tantas coisas maravilhosas com que luziu no mundo, também não pouco brilhou pelo verbo de doutrina. Escreveu com efeito uma regra de monges, notável pelo espírito de discernimento e clara pela linguagem. Se, pois, alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos dessa regra todas as ações que ele praticou como mestre, pois o santo varão de modo nenhum pôde ensinar outra coisa que o que ele mesmo viveu. Ou seja, quer saber da vida, quer saber o que ele fez, quer saber das suas virtudes, como ele agia, como ele praticava, o que ele agia com os seus discípulos, com os jovens, com os mais velhos. A regra, lendo a regra, você entende a vida dele. Lendo a regra dele, você entende a vida dele. São Bento, ele se destacou, né, e ele é conhecido também como o pai dos monges, apesar dos monges já existirem antes dele, desde o segundo século, né, vamos dizer assim. Mas ele se destaca também como o pai dos monges devido a isso. Ele colocou um esquema, né, nos mosteiros, ele colocou essa regra monástica. É a partir dele que os mosteiros são organizados dessa forma, não existia regras. Os monges ficavam ali isolados, não viviam em comunidades. E a partir de São Bento ele cria esses mosteiros para se viver em comunidade, entre irmãos. Organização que sim, que os monges viviam entre eles, tinham contatos, né? É São Bento que parte a partir da regra, a partir dos mosteiros que ele criou. Então, esse é o diferencial dele, né? E ele também, eu não anotei isso em nenhum lugar, mas ele é o patrono da Europa. Ele e Santa Catarina de Sena, os dois são patronos da Europa, padroeiro da Europa toda. Um santo muito conhecido, né? Amém. Preste atenção no que nós vamos falar agora. Como morreu e em que ano ele foi canonizado? São Bento, antes de falar da sua morte, como ele morreu, que é uma morte que todos desejariam, porém vai ser difícil a gente alcançar essa virtude, essa graça, né, aliás, que Deus concedeu a ele. Ele previu a sua morte, o dia, ele previu o dia, 6 dias antes dele morrer,
né? Ele previu, quer dizer, ele previu antes. 6 dias antes dele morrer, ele pediu para que os monges, os seus filhos do mosteiro, já abrissem a sua sepultura, abrissem o túmulo para que ele fosse enterrado, 6 dias antes. E ali ele começou, depois de aberta a sepultura, a ter febres altíssimas, ou seja, já estava indo para a morte. Por volta, não se sabe ao certo, mas foi por volta do ano 547, né? Ele começa a ter febres, e ali no 6º dia, o que ele pede? Pede para que seus discípulos levem ele até o oratório. Ali ele participa, né, da Santa Missa, e então no momento em que ele vai comungar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede o auxílio dos monges de pé, auxiliado por 2 discípulos, um em cada braço segurando São Bento, porque ele não aguentava ficar em pé. Mas o homem, de tanto trabalho que ele teve na vida, porque a vida dele foi rezar e trabalhar para o bem das almas, a vida dele foi isso. Ele quis morrer de pé. Quis morrer de pé. Quis morrer de pé. Comungou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali, de pé, ele levou as mãos para o céu e morreu, deu o seu último suspiro. Entre algumas palavras de oração que ele estava fazendo, ele suspirou e morreu. Monges de outros mosteiros tiveram a ciência de sua morte, por quê? Eles tiveram uma visão de São Bento sendo elevado ao céu. Outros mosteiros. Outros mosteiros de outros lugares tiveram a visão de São Bento sendo elevado ao céu e souberam que ele havia morrido, não por mensagem de ninguém, mas porque eles tiveram essa visão. Como eu disse, morreu no Monte Cassino, no mosteiro do Monte Cassino. Está lá até hoje. Creio que sim, não pesquisei isso. Está lá, né? Está lá até hoje. E foi sepultado na igreja de São João, uma das igrejas que ele mandou construir lá no lugar do templo do ídolo Apolo. Foi canonizado pelo Papa Honório III no ano de 1220, na época de São Francisco de Assis, São Luís de Gusmão, Santo Antônio de Pádua. Todos esses santos viveram em Santa Clara de Assis, todos viviam nesta época em que São Bento foi canonizado, ou seja, foi elevado. Santo ele foi desde sua vida, né? Já tinha a fama de santidade, mas ele foi elevado aos altares pela igreja no ano de 1220. Eu fiz uma anotação aqui que na ordem beneditina, né? A ordem beneditina se tornou uma referência de nomes e ícones para a Santa Igreja. Foram ao todo 23 papas que passaram pelo pontificado da ordem beneditina, 5.000 bispos e 3.000 santos canonizados, né? Talvez, não sei se esses números coincidem com os tempos que nós vivemos, mas é aproximadamente esses números aqui. Hoje já deve ter mais até. Então, 3.000 santos canonizados da ordem beneditina, ou seja, proliferou, né? A santidade deste homem proliferou e atingiu outras pessoas, outros lugares, atingiu o coração e atinge até hoje, né? O coração das pessoas que se apaixonam por São Bento. Não tem como não se apaixonar conhecendo a história deste homem. Esta live que você está assistindo, você pode ver que o coração da gente fica abrasado. Esta live vai para o nosso canal no YouTube. E lá no YouTube, por isso que nós estamos gravando live com a vida de santo, para colocar no nosso canal no YouTube. Porque a intenção não é fazer live para um monte de gente estar assistindo agora, não. A intenção é que esta live fique no Facebook. Eu estava olhando aqui, já tem mais de 40 compartilhamentos desta live agora. Então esta live aqui está rodando já para muito lugar, tá? E depois vai para o canal do YouTube, tá bom? Então é por isso que nós estamos fazendo isso aqui, para que as pessoas conheçam. Veja o coração da gente ficar abrasado em ouvir essas coisas. Semana passada, ou retrasada, que nós falamos dos 3 pastorinhos, eu falei da mística da igreja. Quando ela canoniza um santo, ela faz também a imagem dele ali, a imagem da canonização. E eu estava ali explicando a imagem, mostrei a mística da imagem dos pastorinhos. São Bento também tem uma mística na imagem dele, que o irmão vai falar agora, a representação da imagem de São Bento, o que significa para nós.
algumas imagens, aliás, todas as imagens ele vem representado com a regra, né? Esse livro aqui é a regra que ele escreveu, né? Então esse livro é a regra. Muitas vêm, essa não tem, mas algumas vêm, ou imagens ilustradas de quadros, você vê ele com o cálice na mão, com uma serpente saindo do cálice, né? Ou o cálice que tentaram envenenar ele. Essa serpente, algumas pessoas, alguns relatos a gente vê, dizendo que a serpente saiu do cálice quando ele abençoou. Não saiu da serpente, não é esse o relato do livro de São Gregório. A serpente apenas está ali simbolizando o veneno que está no cálice ali, né, que tentaram envenenar ele. Então algumas imagens de quadros, essas coisas a gente vê ele com o cálice, e também o corvo, né, que representa a outra tentativa de assassinato, que tentaram envenenar ele por 2 vezes. Vem com a vara, né, com o cajado, que significa ali a disciplina que ele tinha. Ele era um homem rígido. Não se engane, apesar de santo, bondoso, tendo um coração apaixonado por Jesus Cristo, era um homem rígido, que seguia a regra e fazia-se seguir a regra. A gente pode ver que ele expulsou demônios batendo com o cajado, dando tapa. Era um homem rígido, ele tinha disciplina, né? E a barba longa, né? Essa imagem não está tão branca, mas geralmente a gente vê a barba de São Bento branca, que significa a sabedoria que ele tinha. Era um homem muito sábio. Existem algumas imagens que tem o sino, né? Que é o sininho lá que descia para ele comer pão. A gente pode ver alguns simbolismos, mas a imagem em si é a roupa preta, a barba longa, a regra, o corvo e o cajado. Essa é a maioria das imagens que nós encontramos. Nós vamos falar agora de um sacramental. O irmão vai explicar o que é sacramental e também vai falar de algo muito famoso, que infelizmente, olha, nós católicos, nós estamos de parabéns. Nós estamos de parabéns, precisamos bater palma para nós. Hoje você não vê mais os católicos usando o escapulário do Carmo. Hoje você não vê mais os católicos usando a medalha milagrosa de Nossa Senhora. Gente, são cada promessas. São coisas que a Mãe do Céu falou. Outro sacramental que nós vamos falar, que o irmão vai explicar para nós, a medalha de São Bento. A gente não vê mais os católicos usarem. E quando usa de qualquer jeito, coloca em qualquer lugar. A minha, que eu uso há muitos anos, ela fica guardada dentro da minha roupa. Uma medalha de aço, grossa, tá? Tem uma expressão tremenda. Isso aqui é um sacramental, meu irmão vai estar partilhando conosco agora. O sacramental são objetos abençoados que a igreja proporciona aos seus fiéis. Veja, a cruz é um sacramental da igreja. As medalhas milagrosas de São Bento, de Nossa Senhora, o escapulário, vários objetos que a gente tem, né? Cordões, medalhas, são sacramentais, não são sacramentos. Os sacramentos são 7 instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja providencia para nós sacramentais, objetos sagrados, santos, que a gente carrega conosco, né? Para a nossa proteção, para atrair graças para nós, não como amuletos, mas com a fé que a gente tem, com a fé que a gente prega. A fé que a gente prega, a gente demonstra através desses objetos que a gente ama, né? Então a medalha de São Bento é um sacramental, e a igreja tem 2 medalhas milagrosas, a de Nossa Senhora das Graças, que foi revelado a Santa Catarina Laborei em 1830, né, na visão que ela teve, e a medalha de São Bento, que vem antes ainda da visão de Santa Catarina Laborei, que não se sabe exatamente como ela surgiu. Existem fatos, histórias, né, mas não é algo assim que a igreja fala, é isso que aconteceu. O que a igreja sabe é que por volta do ano 1400, ou seja, do século XV, já ali ouvia-se a falar da medalha, né, a medalha de São Bento. Mas o Papa, a igreja mesmo, instituiu a medalha no ano de 1742, que foi um Papa com o nome dele, né? Papa Bento XIV. Ele autorizou o uso da medalha em 1742 ali, e tornou-se então, a partir daí, célebre, né? Por sua extraordinária eficácia contra, olha só,
o combate aos demônios e as suas manifestações. E aí vai dizer a bula do Papa, que ela protege contra os malefícios de toda espécie, doenças contagiosas, picadas de serpentes e outros animais venenosos. Protege também os animais domésticos, os veículos. Ou seja, onde você Colocar essa medalha, creia que as graças estarão com você. Um sinal É exorcístico. um sinal exorcístico que afasta todo o mal. O mal tem testemunho com a medalha, com os filhos dele. Ou seja, a medalha contém nela a cruz. Eu vou explicar a medalha. Contém nela a cruz, né? Aqui nessa cruz tem. De um lado é a cruz e os escritos, as falas que eu vou dizer. Eu vou falar em português porque às vezes o latim não funciona. A gente não pronuncia corretamente, mas é a cruz na frente, né? Com os escritos Cruz do Santo Padre Bento, ou do Santo Pai Bento. Na vertical, escrito A cruz sagrada seja a minha luz. E na horizontal, escrito: não seja o dragão meu guia. E em volta da medalha, a famosa oração exorcística. É uma oração exorcística que a gente conhece, né? Que a gente reza. Vade retro Satanás. Ou retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os seus venenos. Então, nessas letrinhas aqui que está em volta da medalha, está em latim, né? Vade retro Satana. Está em latim, é a prescrição da oração da medalha, da oração exorcística que São Bento, que é destinada a São Bento. Não foi ele quem criou, não foi ele quem cunhou a medalha, não. A medalha surgiu muito tempo depois, né? Muito tempo depois, 1000 anos depois, tem que dizer que São Bento estava, apareceu a medalha. Atrás da medalha existe uma imagem de São Bento, né? Se você tem a medalha em casa, você olha aí. Ele está numa mão, contém a cruz, né? Uma cruz, e também na outra mão contém a regra que ele escreveu para os monges. E tem umas prescrições também aqui na lateral da medalha, que significa o seguinte: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. Explica isso. Ou seja, quem usa a medalha milagrosa de São Bento, no momento, com fé, não como um amuleto, não como superstição, com fé. com fé na graça que Deus vai derramar na sua vida através da intercessão de São Bento. Na hora da sua morte você será confortável. E terá uma boa morte. Isso que eu falo. E terá uma boa morte, não terá tormentos na sua morte. Pela intercessão de São Bento. Então, você deve adquirir o uso dessa medalha. Você deve usar ela, né? Um dos boatos que falam de como ela surgiu, não se sabe ao certo, mas é que existiam umas mulheres que eram denominadas como bruxas, e elas faziam magias em determinado lugar, uma igreja. Essas pessoas que iam nessa igreja não eram atingidas por essas maldições que elas faziam. E aí foram ver por que as pessoas não eram atingidas. Elas relataram isso. Aí descobriram na igreja a imagem da medalha gravada nas paredes, nas pinturas da imagem gravadas na parede. É um dos boatos, não se sabe ao certo se foi realmente assim. Não sabe como a medalha apareceu. O fato é que ela é aprovada pela igreja, o uso dela, ela é uma medalha milagrosa, aprovada pela igreja desde 1742 pelo Papa Bento XIV. Ele instituiu o uso da medalha e a partir daí a medalha se propagou. Amém. A medalha de São Bento, né? Não deixa eu esquecer. A medalha de São Bento, quando você vai usar no pescoço, a cruz tem que estar para frente e São Bento para trás. Quando você coloca ela, a cruz para frente, São Bento do lado de dentro do seu peito, tá bom? E é necessário ter essa medalha. Você que sofre com perseguição diabólica, muitas pessoas eu já indiquei o uso da medalha de São Bento.
pessoas que sofrem perseguições espirituais, de vultos, de barulhos, de serem tocadas mesmo por espíritos. Existem coisas no arco da velha, meu irmão, que a medalha de São Bento livra, entendeu? Tem que contar o que já foi lido aqui, o Denilson leu para nós. Olha só, ela tem uma extraordinária eficácia no combate aos demônios e às suas manifestações, ou seja, aonde está a medalha, aplaca a ira do maligno, entende? Então, na minha casa, eu tenho medalhas de São Bento esparramadas em toda a casa, principalmente na porta da sala para o lado de fora. No meio da porta da minha sala está uma medalha de São Bento grande, benta, ali, com parafuso, para que ninguém mexa e ninguém tira, entendeu? A medalha de São Bento é uma medalha exorcística, olha só, protege contra malefícios, ou seja, pragas, maldições, inveja, né? Existe tanta coisas e pessoas ruins nesse mundo, ou trabalhos espirituais feitos contra você, contra a sua família, trabalho de bruxaria, de magia negra. Talvez você fale, isso é um absurdo, isso não existe mais. Existe. Eu sei que existe. A medalha de São Bento tem uma eficácia enorme contra isso. Protege também contra doenças contagiosas, pragas, epidemias. A medalha de São Bento, gente, usada com fé, com devoção ao santo, não como um amuleto, usada com zelo, como um sacramental, não é para você usar de qualquer jeito, guardada dentro de você, dentro da sua roupa ali, você carregar com amor aquilo, ela tem eficácia. E também, né, contra bichos peçonhentos, picadas de cobra, de serpente, de todo mal. Nós, esses tempos atrás, no Facebook, estava ali um relato de um testemunho de um homem que foi curado de um caroço de câncer por ter sido tocado pela medalha de São Bento na cruz de São Bento. Na cruz, a medalha na cruz foi colocada em cima daquele caroço e o caroço desapareceu. Olha que tamanho a fé! Olha o tamanho dos padres exorcistas, principalmente este que faleceu há poucos tempos, o padre Gabriel e a morte. Todos os exorcismos, todas as orações de libertação que ele ministrava, sendo um ministro autorizado pela igreja, sendo um sacerdote exorcista, levantado pela própria Santa Mãe Igreja, ele usava o crucifixo com a medalha de São Bento, a famosa chamada Cruz de São Bento, entende? Você pode ver várias fotos do padre Gabriel e a morte, com a cruz de São Bento na mão. Nós aqui na nossa miséria, quantas orações de libertação, que o leigo não é exorcista, o leigo ele faz oração para a libertação. Então, quantas orações de libertação nós fizemos, usando também a cruz de São Bento? Quantas orações que somente por impor a cruz de São Bento em casos especiais, já acontece ali alguma coisa diferente, uma manifestação realmente, sabe? Uma manifestação corporal que atinge todo o corpo da pessoa pelo poder da medalha de São Bento. Então é necessário, nós estamos fechando já esta live falando desta medalha. Cura física. Antes de falar da cura física, por que São Bento é padroeiro da boa morte? Primeiramente, né, quem usar a medalha de São Bento, onde está escrito, irmão? Não perdi aqui. Existe a velha frase, né, escrita na medalha: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte, porque a maioria das mortes, principalmente morte em agonia, de pessoas que estão doentes, existe ali um combate espiritual, que muitos santos da igreja já tiveram visões disso, é relato, isso é verídico. O combate entre o bem e o mal, os demônios ali, a pessoa agonizando e os demônios conspirando contra ela, acusando ela dos seus pecados, para que ela ali na sua última hora, ela não acredite na misericórdia de Deus, e ela se culpe, e ela de uma maneira involuntária
vamos dizer assim, ela despreza a misericórdia de Deus, ela acredita no poder do pecado, porque os demônios estão conspirando, uma legião diabólica, esperando ela morrer para levar a alma para o inferno. Então a pessoa que usa a medalha de São Bento será confortada pela presença de São Bento na hora da morte, ou seja, o demônio já não vai estar mais ali. Por isso que ele é conhecido como o patrono da boa morte, com São José e outros santos. Outra coisa, O jeito que ele morreu de pé, com o corpo e o sangue do Senhor, tinha acabado de receber. Recebeu o corpo e o sangue do Senhor de pé e faleceu. A boa morte, patrono da boa morte, né? Quando se fala de cura física, eu falei agora no relato no Facebook a respeito do caroço que sumiu por ser tocado pela medalha de São Bento. Eu tenho um relato muito simples que eu gosto de falar, que muitas pessoas tomaram posse, muitas pessoas se apaixonam pela medalha de São Bento. E quando meus 2 filhos eram pequenos, eu tinha o Miguel com 2 aninhos e pouco, e o Rafael com apenas alguns meses. E eu ali com aqueles 2 filhos pequenos, um atrás do outro, a diferença é 1 ano e 9 meses. Minha esposa não pôde trabalhar, porque tinha que cuidar dos 2 meninos, só eu trabalhava. Eu passei um tempo na minha vida muito difícil, não tinha dinheiro para nada. Tudo que eu ganhava no meu pequeno salário era ali pelos meninos, por fralda, por mucilon, por remédio, por tudo, né? E eu lembro como se fosse hoje o Miguel queimando de febre, era umas 20 para meia-noite, eu não lembro, só sei que era tarde já. E nós acordados, eu e minha esposa, ela acordou com o menino queimando de febre e olhou para mim e falou: e agora? E eu fiz um check-up na minha cabeça, o Fusca sem gasolina, eu sem dinheiro nenhum, não tinha o que fazer, nem levar num postinho não tinha como. 14 anos atrás, eu me lembrei por inspiração naquela hora do livro de São Bento, que fala que a medalha de São Bento, quando ela é submergida dentro de um copo d'água, aquela água tocada pela medalha de São Bento, ela se torna uma água exorcizada. E ela contém ali, depois do toque da medalha, o poder de curar enfermidades. Foi a única coisa que eu lembrei naquele momento. E foi a única saída que eu tinha. Eu catei a minha medalha de São Bento, mergulhei na água da chuquinha do Miguel, falei para minha esposa: é a única solução que a gente tem para agora. Mergulhei, fiz uma oração, inclusive a oração de São Bento, pedi a Deus que desse a graça pela intercessão de São Bento, porque eu não tinha outra saída. Fechei a chuquinha e dei para a esposa dar para o Miguel beber. Ele tomou toda aquela água, menos de 20 minutos, e ele já não tinha mais nada de febre. Curado de uma febre pela água que foi submergida na medalha de São Bento. Então fica esta aí para você, esta live, para que você possa beber desta graça, ser devoto de São Bento. Quero fechar agora, para acabar mesmo. O Jorge já está até aqui para clicar no celular e fechar a live. Na internet você encontra a novena de São Bento, tá bom? Se você me conhece, quiser pedir o link, peça no zap, depois eu te peço, eu te passo. Mas é fácil, é uma novena de São Bento que tem no canal Canção Nova. Canção Nova no seu site, tem ali à disposição a novena de São Bento, e tem também o site do padre, como chama aquele padre carismático do domingo lá, de Nossa Senhora dos Prazeres? Alberto Gambarini. É esse, não é? Padre Alberto Gambarini. No site dele também tem uma novena de São Bento. É a mesma, né? Mas ali tem as fotinhas, tudo bacana. Faça uma novena de São Bento para o seu filho, para o seu marido, pedindo libertação, pedindo a intercessão de São Bento. Faça a novena de São Bento por perseguições no trabalho, por perseguições na igreja, por perseguições que você esteja sofrendo, por enfermidades espirituais que você esteja passando, medo, depressão, pânico, angústia. Entendeu? Faça a novena de São Bento pela sua vida espiritual, pelo seu bebê, por você, pela sua gravidez. Se consagre como filho e como filha de São Bento Abade, esse santo tremendo. Amém, irmão? Amém. Deus te abençoe. O irmão está aqui.
aqui, os irmãos estão aqui, são braços. Que nosso Senhor não deixou que o demônio sacasse da fraternidade. A fraternidade é viva, está aí, é um carisma de Deus, e nós estamos aqui sustentando o bom combate. Nós vamos encerrar, antes do Jorge dar o clique, né? Nós vamos encerrar fazendo a oração de São Bento, e você pode fazer aí da sua casa. Vamos lá, irmão? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Viva São Bento! Viva! Deus te abençoe, boa noite e bom descanso. Salve Maria! Salve